Você não aguenta mais ver os seus amigos criando as teorias mais malucas possíveis sobre a viagem no tempo dos Vingadores? No vídeo de hoje, a gente vai explicar a teoria definitiva sobre a viagem no tempo. Fica ligado! Today we have a chance to take it all back. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Player 2 e hoje a gente vai falar de um tema um tanto quanto polêmico. Pra gente conseguir entender um tema tão complexo que nem esse, a gente vai falar rapidinho sobre as principais teorias que estão rolando aí na internet. Antes de mais nada, pessoal, eu tenho dois avisos super importantes pra dar pra vocês. Primeiro, esse vídeo de hoje vai conter spoilers pro filme dos Vingadores Ultimato. E segundo, eu preciso comentar o óbvio também. Viagem do tempo não é real. Então a gente não tem nenhuma tese ou nenhum argumento científico que comprove de fato como funciona a viagem no tempo. O que existe são teorias diferentes a respeito desse assunto. Então como é que a gente faz para escolher qual que é a teoria mais correta ou não? Simples, a gente vai seguir aquela teoria que vai responder muito mais dúvidas e vai criar menos dúvidas. Bem resumido, a gente vai falar de três teorias hoje. A primeira teoria é a teoria definitiva, segundo é a teoria errada e terceiro é a teoria do machixe, que é uma mistura de todas elas. Vou começar pela mais simples porque a gente já vai poder descartar ela de vez, que é a teoria do machixe. Hoje eu recebi num grupo de WhatsApp uma das teorias que eu vou chamar, de repente, ao invés de falar a teoria do machixe, eu vou chamar ela de a teoria do Schrödinger. Sabe aquela história do gato do Schrödinger tá dentro da caixa, vivo, morto, os dois ao mesmo tempo? É mais ou menos isso que eles têm dito nessa teoria. A teoria fala o seguinte: existem regras que proíbem algumas coisas e não proíbem certas coisas, que tem regras que liberam certas coisas e não liberam certas coisas, e que o grande problema dessa teoria é a nossa capacidade humana de entender o conceito de tempo. Põe essa teoria aí pro lado. Vamos falar agora das duas principais teorias que a gente tem. A teoria mais comum é a chamada efeito borboleta. É a teoria que a gente tem sido bombardeado todos os anos da nossa vida através de filmes, seriados, revistas em quadrinhos e outras. Essa teoria pode ser vista nos seguintes filmes: De Volta pro Futuro, O Exterminador do Futuro, Efeito Borboleta, Looper, Alta Frequência, Predestinação, Time Cop com o Van Damme, e recentemente a gente tem o seriado do Flash e o Legends of Tomorrow. Pra gente pegar um exemplo bem simples que eu acho que todo mundo aqui já viu, todo mundo já conhece, eu vou pegar o De Volta para o Futuro. No primeiro filme do De Volta para o Futuro, o Marty McFly, ele viaja no tempo e aí ele acaba se encontrando com a mãe dele, que acaba se apaixonando por ele. Não, a gente não vai entrar nesse assunto. O fato é, conforme o tempo vai passando no filme, as chances da mãe dele se apaixonar pelo pai dele diminuem, fazendo com que as chances dele desaparecer na história aumentem. E a consequência disso é que ele vai deixar de existir. Ou seja, ações que ele toma no passado refletem quase que imediatamente tudo no futuro. Galera, tá fazendo sentido até aqui? Porque daqui pra frente isso começa a ficar um pouco mais complicado. Existe uma outra teoria que ela é chamada de o passado está cimentado. Apesar dela não ser tão popular que nem a do efeito borboleta, ela ficou muito conhecida no anime, o Dragon Ball Z. No anime, um personagem que chama Trunks, ele vem do futuro, vem de uma realidade que todos os heróis morreram e ele é o único sobrevivente. Então, com a ajuda da mãe dele, ele decide voltar no passado, alertar os heróis sobre o que espera pela frente, para com que assim eles consigam salvar a si mesmo e por consequência salvar o planeta. E aí o Trunks não viveria num mundo tão desolado que nem ele vive. Mas conforme essa história vai se desenrolando, o Trunks percebe que apesar de tudo ter sido desdobrado de uma maneira diferente, o futuro não tem se alterado para ele, já que o passado dele está cimentado. O que vai acontecer nesse caso é o seguinte: uma nova linha do tempo ou uma nova realidade, como você queira chamar isso, vai se desdobrar a partir desse evento, vai ter uma ramificação, certo? Uma delas é a linha original do Trunks, da onde ele veio do futuro, e ele onde ele tava no futuro inóspito, sozinho, com todos os outros heróis mortos. Ele voltando e alterando não mudou a linha dele, sim criou uma nova onde os heróis estão vivos. Tanto que nesse seriado, quando ele volta pro futuro, nada é alterado. A única diferença é que quando ele volta, ele vai voltar muito mais forte que quando ele partiu. Mas o futuro continuou do mesmo jeito. Por quê? Porque o passado é cimentado. O PH,
E o que a Marvel tem a ver com isso aí, hein? Isso tem a ver com a Marvel pelo seguinte fato. A gente tem sido tão bombardeado por essa ideia do efeito borboleta que as pessoas, quando estão tentando entender o Vingadores Ultimato, elas estão partindo das premissas do efeito borboleta. E isso tá errado. É por isso que a viagem no tempo, nesse caso, tá tão complexa. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Primeira coisa que a gente precisa analisar é o seguinte. Vamos olhar as alterações que foram feitas no passado quando os Vingadores voltaram pela primeira vez. O Loki escapa no final de Vingadores 1. Principal, o Thanos fica sabendo dos Vingadores anos antes do que ele deveria. Calma, agora vamos fazer uma pausa nisso pra gente entender o que é um paradoxo. E o principal, o que é o Bootstrap Paradox, ou então o paradoxo ontológico. Imagina que uma pessoa é muito fã do Beethoven e aí decide voltar no tempo, né? Pega a máquina do tempo, volta no tempo pra conhecer o Beethoven. Aí essa pessoa chega lá e conhece o Beethoven e o Beethoven não é nada daquilo que ela esperava. Ele não é um gênio, ele não conseguiu escrever música nenhuma. E aí a pessoa extremamente desapontada com o Beethoven que ela conheceu, ela resolve mostrar pra ele todas as sinfonias que ela trouxe junto dela lá do futuro. E aí o Beethoven pega essas sinfonias, ele patenteia essas sinfonias e ele começa a tocar como se fosse um cover. E aí essa pessoa volta pro futuro, a imagem do Beethoven ficou intocada. Mas aí vem a pergunta, quem foi que criou originalmente essas músicas? Um outro exemplo bem mais simples. Um cientista viaja para o futuro. E quando ele chega no futuro, ele lê num artigo científico uma matéria sobre uma equação que está alterando todo o universo matemático. Aí esse cientista anota essa equação, ele volta para o passado e aí ele começa a desenvolver essa equação, ele começa a desenvolver essa teoria, que finalmente tem um artigo publicado sobre isso e é o mesmo artigo que ele viu. Ou seja, apesar dele estar escrevendo sobre a teoria que ele viu no futuro, quem foi que chegou nessa conclusão? Mas por que você tá falando de tudo isso aí, hein, meu? Porque se a gente for olhar a linha do tempo da MCU baseado no efeito borboleta, a gente vai criar inúmeros paradoxos como esse. Eu vou pegar pelo mais óbvio, vamos olhar pro Thanos. Na linha do tempo original, ou então na realidade original, o Thanos só conseguiu coletar as joias do infinito em 2018. Aí ele estala os dedos, metade do universo desaparece, aí ele vai embora pra fazendinha dele, e aí lá na fazendinha dele de novo, ele estala outra vez os dedos pra destruir as joias. E aí o que acontece? Os Vingadores chegam, cortam a cabeça dele, fim da história. Nessa nova linha do tempo, ou seja, nessa realidade alternada, o que acontece? Em 2014, o Thanos descobre que os Vingadores estão viajando pelo tempo pra desfazer o que ele fez. Então ele já sabe que ele vai ser bem sucedido. Ele pega um atalho, ele viaja de 2014 para 2023, quase 10 anos depois, aonde ele enfrenta os Vingadores e aonde ele é destruído e o Tony Stark estala os dedos e as forças do Thanos desaparecem, elas deixam de existir. Você já tá enxergando o paradoxo? Se o Thanos desapareceu em 2014 pra morrer em 2023, o que aconteceu em 2018? Se os eventos de 2018 nunca aconteceram, pra que os Vingadores teriam voltado no tempo e dado a chance do Thanos vir? É uma coisa muito louca. Mas por que é louco? Porque é um paradoxo, porque aí é a hora que o nosso cérebro não consegue acompanhar, porque uma coisa depende da outra, e aí a consequência é voltar no passado pra arrumar o que aconteceu. Mas a hora que você deixa de existir, o que acontece com o futuro? Você perdeu o motivo de você estar voltando no passado. É muito doido. Mas o PH, o Tony, na verdade, quando ele estalou os dedos, ele mandou o Thanos e a galera de volta pra 2014 sem memória. Tá, até aí faz um pouco mais de sentido. Mas se essa é a história, a gente tá dizendo o quê? Que o Tony, ele tá sacrificando a Gamorra, o Visão e a Viúva Negra. Sem contar que ele também liberou o Loki naquela bagunça toda no começo, certo? Mas e aí, como é que essa teoria do passado cimentado vai explicar toda essa bagunça? E aqui é a teoria mais simples e a teoria definitiva para você entender essa viagem no tempo. O que a teoria do passado cimentado vai dizer é o seguinte: essas duas linhas do tempo são completamente diferentes. Não é a mesma coisa que acontece. Você não está saindo do final para voltar para o começo. Você está saindo de um para ir para outro. Essa é a principal diferença. O que aconteceu, todo o passado, todos os filmes que a gente viu dos Vingadores, eles continuam atuais. Eles não foram reescritos, eles continuam válidos. Por quê? Porque esse é o passado e o passado não se muda. Todas essas alternativas de tentar alterar o passado, na verdade, só criaram uma linha do tempo onde as coisas são diferentes. Onde o Loki tá solto, nunca se redimiu. Você tem uma realidade onde o Thanos deixou de existir em 2014, mas o passado dos Vingadores continua sendo o mesmo, não teve alteração nenhuma.
Então, apesar do principal, né? O que é o principal nesse filme dos Vingadores? As joias e o martelo do Thor, né? Que o Capitão América utiliza. Apesar deles terem sido devolvidos pelos locais de origem, ainda assim houve mudanças. A gente ainda pode bater na tecla do Loki ter fugido no final do Vingadores 1 e a gente ainda pode bater muito forte na tecla do Thanos ter desaparecido em 2014. As duas realidades, elas têm as diferenças, apesar de que as principais diferenças foram amenizadas quando o Capitão América devolveu as joias e o martelo pra todo mundo. Ah, mas e a realidade alternativa, meu? Que se dane a realidade alternativa. A realidade alternativa é como se fosse um step que a Marvel trouxe, a Disney trouxe só pra poder ajudar eles no foco principal. Esquece o step depois que você consertou o pneu e vamos pra frente. Ou você acha que a Marvel ia falar pra vocês, não precisa mais assistir essa meia dúzia de filme aí que nós mudou tudo. O que, aliás, o que confirma essa teoria do passado cimentado é que tanto o Tony quanto o Hulk, eles falam isso, né? O Tony fala pro Homem-Formiga, quer dizer então que todo o seu plano pra salvar o universo tá baseado em De Volta pro Futuro? E aí depois o Professor Hulk fala, não é assim que a viagem no tempo funciona. Ou seja, eles estão te dizendo no filme, não se pegue naquilo que você conhece. E o que a gente conhece mais do que qualquer outra teoria sobre viagem no tempo? O efeito borboleta. Mas e a cena do Capitão América no fim, meu? Eu vou fazer de novo essa proposta. Vamos analisar a cena de acordo com as duas teorias. Primeiro, a do efeito borboleta. Vamos destruir o Capitão América e tudo que ele representa. Se o Capitão América voltou para a mesma linha do tempo, ele tá alterando todo o passado, mesmo que ele conseguisse se manter quieto, para não alterar nada na linha temporal, conscientemente ele vai ficar de fora da invasão alienígena em Nova York. Quando a Hydra estiver matando um monte de gente, ele vai ficar quieto. Quando o Ultron dizimou Sokovia, o Capitão América também vai ficar quieto. Ele poderia ter feito alguma coisa para prevenir, mas o Capitão América que se dane tudo isso. O que importa é eu ficar aqui em casa com a Peggy, né? A gente sabe que o Capitão não troca vidas. E se a gente for analisar essa mesma cena, na teoria do passado cimentado, ela vai dizer o quê? O Capitão América voltou pro passado, devolveu as joias, devolveu o martelo, e aí ele se manteve nessa realidade alternativa, onde ele devolveu tudo isso, com a Peggy, onde ele casou, teve filhos e tudo mais. Porque nessa realidade alternativa, nessa linha do tempo alternativa, o Thanos deixou de existir em 2014. Então, o estalar dos dedos nessa realidade alternativa nunca existiu. E aí depois que a Peggy morre na linha do tempo alternativa, na realidade alternativa, ele volta para a realidade original e aí ele traz junto com ele o escudo dessa realidade alternativa que nunca foi quebrado. Mas e aí? O que você achou dessas teorias? Você ainda tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários abaixo. Quem sabe a gente não faz um segundo vídeo respondendo ponto a ponto todas essas perguntas que vocês colocarem. Essa semana ainda eu vou estar subindo meu vídeo com mais teorias malucas, só que dessa vez sobre Game of Thrones e também a lista dos heróis mais poderosos da MCU. A melhor maneira de você ficar ligado em tudo que tá acontecendo é clicando aqui no botão de se inscrever e receber a nossa notificação de quando um novo vídeo estiver no ar. Até mais, galera!